Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bem, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês à nossa quarta aula do curso Gestão e Política Ambiental aplicando em sua organização. O meu nome é Juste e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre a educação ambiental nas empresas, as leis e a norma ISO. Então, num primeiro momento, o professor Matias vai trazer uma abordagem sobre como a lei da educação ambiental aborda as empresas, e em seguida eu vou falar sobre as normas ISO, com um enfoque mais especial na norma ISO 14000. Podemos começar, professor? Podemos. Então, aqui a gente vai ver o que a lei fala sobre a educação ambiental nas empresas. A lei é a número 9.795, de 1999, que é conhecida como a Política Nacional de Educação Ambiental. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, dando início aqui à nossa quarta aula da turma de Ciências Contábeis e ADM, que estão fazendo esse mini projeto aí de cursos, né, relacionados à gestão ambiental dentro das empresas. O tema da aula de hoje é um tema bem interessante, visto que todo o sistema de gestão ambiental, ele nasce a partir da construção de uma política ambiental, né? E uma das ferramentas para que você consiga construir essa política ambiental dentro da sua empresa, dentro da sua organização, é a política de educação ambiental. Então, a educação ambiental, ela traz essas ferramentas de gestão, né, para que você consiga fazer a implementação de uma política ambiental dentro da sua empresa. E entendendo um pouquinho dessa legislação especificamente, ela entende-se no seu primeiro artigo, ela traz, né, que educação ambiental, ela entende-se por educação ambiental, né, os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, a construção do conceito de sustentabilidade, né, que temos ali o tripé da sustentabilidade, onde existe a questão social, econômica e ambiental. Então, a educação ambiental, ela vem justamente reforçar esse conceito, trazendo, né, as ações que podem ser inseridas dentro de uma empresa na construção dos seus valores sociais, na construção dos seus conhecimentos, na construção das suas competências, todas voltadas para o meio ambiente. Já no segundo artigo, o que vimos, o que nós podemos destacar, né, como dentro da Política Nacional de Educação Ambiental, que ela é um componente essencial e permanente da educação nacional. Então, ela deve estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Então, o que isso quer dizer? Né, quando uma empresa ela se propõe a elaborar sua política ambiental, ela está, na prática, fazendo ações de educação ambiental, porque esse processo educacional, ele não necessariamente precisa estar dentro da escola, né? Ele pode ser executado em uma empresa, em uma instituição onde tem esse valor ambiental intrínseco na sua política ambiental. Então, esse segundo artigo é bem importante, por quê? Porque o processo educativo hoje, e a gente vem sentindo isso, né, devido ao contexto que nós estamos vivenciando, esse processo educativo, ele não precisa ser dentro de uma sala de aula. Você pode fazer
várias ações educacionais dentro da área ambiental fora da escola, né? E isso é o que esse segundo artigo traz. Já no terceiro artigo que nós podemos destacar em relação às empresas, essa promoção de programas destinados à capacitação de trabalhadores. Então, qual que é o objetivo disso? Ele visa a melhoria e o controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. Ou seja, hoje, a gente vive um contexto onde a questão da sustentabilidade, né, a questão do profissional sustentável vai ficar cada vez mais em evidência, né? Por quê? A partir do momento que você promove essa qualificação dos seus funcionários, você promove essa capacitação dos seus trabalhadores, você tem o quê? Um cidadão mais consciente, né? Dentro daquele ambiente corporativo, quais são as ações que ele poderia fazer sem causar um prejuízo para a empresa, por exemplo? Às vezes você pode pegar, por exemplo, e a gente vê isso aí, fica muito evidente, infelizmente, né, no setor público, tá? Onde existem algumas situações onde a gente percebe nitidamente o desperdício de recursos, né? Mas por que que isso acontece? É justamente porque não houve uma preocupação, né, nesse contexto relacionado à questão da educação ambiental, não houve uma preocupação na capacitação desses trabalhadores, dele saber que a ação que ele faz ali, por menor que seja, se ela não for feita de forma consciente, ela vai estar gerando um custo adicional para a empresa, né, e já ferindo, assim, o conceito de sustentabilidade, tá? Por exemplo, você vai lá fazer a impressão de um documento. Então, quais são os cuidados que você tem que ter? Você vai lá, verifica se a formatação está correta, se você colocou a diagramação do seu documento de forma correta, e aí você faz a impressão. Aí imagina uma pessoa que, por descuido, acaba mandando imprimir um monte de documento, né? E aí depois todo esse documento nem rascunho vira, tá? Então, isso aí é um exemplo banal, pessoal, mas isso aí a gente vivencia, né? A gente trabalha com consultoria também, e a gente vivencia, e aí quando você começa a colocar no papel essas questões, você vê o quanto que isso onera, né, uma empresa, tá? Então, esse terceiro artigo, ele deixa em evidência justamente isso, que a partir do momento que eu promovo essa qualificação dos trabalhadores, que eu chamo atenção em relação a essa consciência ambiental, isso vai trazer benefícios para o ambiente corporativo, tá? Um outro artigo interessante da Política Nacional de Educação Ambiental é justamente a questão da participação dessas empresas públicas ou privadas no desenvolvimento de programas educacionais em parcerias com a escola, universidade e ONGs. Tá? E isso aí também fica muito em evidência, por exemplo, justamente o que a gente está fazendo agora, né? Então, é um programa de educação ambiental, tá, em parceria com a universidade, onde a gente está discutindo conceitos relacionados à questão ambiental e abrindo isso para pessoas que têm esse interesse em usar a educação ambiental como uma ferramenta de gestão. Então, a gente pode resumir brevemente essa primeira parte, dizendo, né, que a educação ambiental ela está relacionada à formação de valores sustentáveis, a formação de um profissional sustentável, um profissional mais consciente, e, por consequência, um cidadão mais consciente do seu papel dentro do meio que ele vive, tá? Então, a educação ambiental ela também, ela acaba sendo, ela tem uma particularidade muito bacana,
que é justamente por ser um tema transversal, ou seja, eu posso usar a educação ambiental de uma forma mais dinâmica, trabalhando em várias disciplinas dentro da formação acadêmica, por exemplo, tá? Então, olha, eu vou falar, como que eu vou falar de meio ambiente falando na disciplina de matemática? É possível? Sim, é possível. Né? A partir do momento que você coloca um problema matemático onde você consegue inserir uma problemática ambiental, digamos assim, um cálculo para saber o consumo, a redução de consumo de energia ou de água, né? Você está usando a educação ambiental dentro de uma outra disciplina. Ou você pode usar a educação ambiental, por exemplo, numa disciplina de história. Como que o professor poderia trabalhar isso com os alunos? Resgatando datas estratégicas ou datas importantes onde o tema ambiental ficou em evidência, uma pesquisa, uma dissertação relacionada a isso. Tá? Então, dentro do ambiente acadêmico, é muito bacana essa dinâmica, né, que a Política Nacional de Educação Ambiental nos dá, né, como possibilidade. E aí, quando a gente vem para o ambiente empresarial, para o ambiente corporativo, a educação ambiental também é de extrema importância, justamente pelos apontamentos que a gente fez anteriormente. Você vai ter um funcionário mais produtivo, mais consciente, né, que vai minimizar, dentro do seu comportamental, ele vai acabar minimizando o custo de recursos, tá? E isso vai agregar um valor para a empresa ao qual ele trabalha. Então, quando você junta essas duas frentes, né, que a gente fala, essas duas frentes, a educação formal e a educação não formal, você vai estar dando a oportunidade de empresas realmente conseguirem fazer com que alcance esse desenvolvimento sustentável, tá? E aqui a gente também pode compartilhar com vocês alguns cases, né, de sucesso, exemplificando justamente essas ações de educação ambiental no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. Então, são dois cases que eu gostaria de destacar. O primeiro é do HSBC, né? Então, há 3 anos, o programa para incentivar seus funcionários a disseminar práticas sustentáveis. Então, o nome do programa batizado como Climate Partnership, ele treina os colaboradores do banco interessados no tema a estimular, a ensinar a colegas de trabalho e a membros de sua comunidade, familiares, aquilo que aprendeu. Então, para o banco, o treinamento de funcionários pode significar negócios no futuro. Até agora, o programa já formou 80 líderes ambientais e a expectativa é formar outros 100 até 2012. Então, em 2009, o HSBC investiu 15,8 milhões de reais em 263 projetos sociais e outros 3,5 milhões em ações de conservação da Mata Atlântica. Ou seja, essa ação deste banco em formar líderes ambientais, ela agrega valor à instituição, certo? E ela acaba abrindo frentes de investimento na área ambiental, que também é muito importante, tá? O outro case que a gente pode destacar, né, mais uma vez, a Natura fica bastante em evidência quando a gente fala de meio ambiente, então, aqui, esse case, ela fala sobre trabalhadores para extração de óleos vegetais. Então, o óleo murumuru é usado em cosméticos, é extraído de uma planta amazônica de difícil manejo e que muitas vezes leva à prática de queimadas. Então, com uma ação educacional promovida pela Natura, 400 famílias que fornecem a matéria-prima à empresa foram orientadas a não empregar mais essa técnica de queimadas. Então, a ação resultou na preservação de mais de 3.000 palmeiras, das quais o óleo é extraído. Desde o lançamento de sua linha de produtos ecos, há 10 anos, a Natura mantém uma rede de fornecedores formada por 26 comunidades em todo o Brasil.
Só em 2009, o negócio com o grupo, que inclui o pagamento pela matéria-prima e uma espécie de royalty pelo conhecimento local das plantas, atingiram 5,5 milhões de reais. Então, aqui mais um exemplo, né, da utilização da educação ambiental como ferramenta de desenvolvimento socioambiental, né? Ok, pessoal, então agora é a minha vez e eu vou falar sobre as normas da ISO, o que elas são, quais são as mais usadas, e vou trazer um enfoque sobre a família ISO 14000 e a vantagem da certificação 14001. Bom, primeiramente, para quem não conhece, a ISO é uma organização internacional de normalização. Então, ela cria normas e o objetivo dela é criar normas que facilitem o comércio, promovam boas práticas de gestão e o avanço tecnológico, além de disseminar conhecimentos. Isso vocês podem encontrar, inclusive, no site oficial da ISO. Dentro da ISO estão associados os órgãos de normalização de cerca de 164 países. Por exemplo, o órgão de normalização dos Estados Unidos é o ANSI. Aqui no Brasil, a gente conhece o ABNT. A ISO é uma organização independente e não governamental. Nas suas próprias palavras, eles dizem reunir experts para compartilhar conhecimento e desenvolver normas, padrões internacionais para lidar com os desafios globais. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de tipos de normas que a ISO traz para a gente. Por exemplo, as normas de gestão da qualidade da ISO, elas trazem padrões que contribuem para um trabalho mais eficiente e uma redução nas falhas dos produtos. Para você, seguindo essas normas, você consegue desenvolver um produto de maior qualidade, seguindo padrões internacionais. A ISO também tem as normas de gestão ambiental, que é onde a gente vai se aprofundar hoje. Essas normas, elas contribuem para uma redução dos impactos ambientais, do desperdício, além de colaborar com a sustentabilidade. A ISO também tem normas de gestão de energia, que é para reduzir o consumo de energia elétrica, segurança de informação, que contribui na proteção de informações sensíveis, como dados pessoais de clientes, senhas, informações privadas da empresa. Tem normas de segurança alimentar, que contribui para a prevenção de uma possível contaminação dos alimentos, para evitar que os alimentos ali na empresa sejam contaminados. E também tem normas de saúde e segurança, que é para atuar aí na redução dos acidentes de trabalho. As normas mais populares, mais conhecidas da ISO, são 9001, que são as normas de padrões de qualidade, e a família 14000. Então, só um momentinho. De acordo com o site oficial da ISO, as normas publicadas, que elas estão englobadas aí na família 14000, são a 14001, que trata dos requisitos para você ter um sistema de gerenciamento ambiental, que inclusive vai ser o tema da nossa próxima aula, o SGA. A 14002, de 2019, ela dialoga bastante com a ISO, mas ela fala sobre as diretrizes gerais para as empresas gerenciarem seus aspectos ambientais. Isso vocês vão entender melhor na nossa próxima aula. A ISO 14004, de 2016, que orienta a empresa, como a empresa pode estabelecer, implementar, como ela pode trazer melhorias para o seu sistema de gestão ambiental e continuar num processo de melhoria contínua. A ISO 14005, de 2019, ela também traz orientações sobre o estabelecimento, implementação e melhorias contínuas do SGA, mas ela traz a partir de uma perspectiva de fases.
o que dá para a empresa uma chance de uma implantação mais flexível e no ritmo que ela conseguir rodar essa implementação. A ISO 14006, de 2020, aborda o processo de implementação do ecodesign como uma parte do sistema de gestão ambiental da empresa. A ISO 14007, de 2019, trata de custos-benefícios ambientais associados aos aspectos ambientais da empresa e divulgação de informações ambientais. E, por fim, a ISO 14008, de 2019, ela trata da avaliação monetária de aspectos e impactos ambientais. Tudo isso vai ficar um pouco mais claro para vocês na nossa próxima aula também. Então, quais que são as vantagens de ter uma certificação ISO, uma certificação de que eu tenho um sistema de gestão ambiental? A família 14.000 é toda voltada para questões ambientais. Então, ter um gerenciamento ambiental na sua empresa que segue padrões internacionais adotado por empresas de primeiro mundo pode contribuir bastante para a sua imagem no mercado. Tanto para a imagem que você tem com clientes, consumidores, stakeholders. Você ser visto como uma empresa sustentável e ter uma certificação que prova isso, que você gerencia todos os impactos que você provoca no meio ambiente, pode trazer uma imagem muito positiva para a sua empresa no mercado. Então, uma certificação da ISO 14000, ela comprova o compromisso da organização com suas responsabilidades ambientais. Não apenas isso, mas quando você tem um sistema de gestão ambiental, para sua empresa se adequar e conseguir essa certificação, você vai ter que fazer uma revisão de alguns processos. Então, você vai acabar tendo um processo produtivo mais limpo e enxuto, o que significa, em outras palavras, uma diminuição de desperdícios e custos operacionais serão diminuídos. Quando se atenta com questões ambientais, isso também permite para a sua empresa evitar que você receba processos ou multas referentes a desastres ambientais, referente a infringir normas ambientais, porque você já vai estar gerenciando todos esses aspectos, então vai ser muito mais fácil evitar qualquer tipo de punição. Isso aqui ficou claro para todo mundo? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Bom, eu acho que não. Então, como é que eu posso obter uma certificação da ISO para minha empresa? Bem, muito obrigada, professora Marlene. Para que a empresa seja certificada pela norma ISO 14001, para que você tenha na sua empresa um certificado 14001, ela vai precisar passar por uma auditoria que verifique a conformidade da empresa com os padrões exigidos pela ISO. Para obter a certificação, primeiramente a empresa vai precisar analisar o que a ISO pede e qual que é a legislação do direito ambiental vigente no seu país. Então, ela vai precisar estar atenta às questões de lei, quais são as leis ambientais no país, no caso, as nossas leis ambientais aqui no Brasil. A partir disso, ela vai desenvolver e implementar um sistema de gestão ambiental. E para que isso possa se concretizar, vai ser necessária uma mobilização conjunta em todos os níveis organizacionais da empresa, desde os sócios até o chão de fábrica. Todo mundo vai precisar estar engajado, porque a questão ambiental dentro de uma empresa, ela é cultural. É uma série de comportamentos que são passados através da educação ambiental, que o professor acabou de falar para a gente,
e só se a questão ambiental estiver enraizada como um valor da empresa é que ela vai conseguir implementar essas mudanças. Ela vai precisar também de uma política ambiental na organização. Isso é crucial para você ter uma certificação ISO. Então, a empresa vai entrar em contato com uma consultoria, uma empresa de consultoria, ela vai fazer uma auditoria interna e depois dessa auditoria é produzido um relatório. Esse relatório vai falar as conformidades e não conformidades, o que está certo, o que precisa mudar. A empresa vai, os gerentes, eles vão pegar esse relatório, eles vão analisar, vão ver as mudanças que precisam ser feitas, os pontos que precisam ser ajustados, para só então eles irem atrás da certificação ISO. Eles precisam entrar em contato com uma certificação, com uma organização de certificação independente, para que eles possam obter esse certificado. Eu vou passar agora para vocês um vídeo. Deixa eu interromper aqui minha apresentação. Um vídeo que ele vai fechar aqui a nossa aula e vai trazer mais informações sobre a certificação ISO. Ele só tem uma musiquinha de fundo, então não se preocupem muito com a questão do som. Então, era esse aqui o vídeo. Eu vou enviar aqui agora para vocês no chat o link do formulário de avaliação dessa aula. Opa, na verdade, acho que eu enviei da aula errada, peraí.
Professor Matias, tem alguma colocação sobre a aula de hoje? Sobre a certificação? Não, eu acredito que essa primeira introdução realizada, né, sobre essa parte de conceituação da ISO, ficou muito bem explanada por você, Maria, parabéns, inclusive. E eu acredito que agora a próxima aula de SGA, né, que está prevista no nosso cronograma, é isso? Isso. Eu acredito que essa aula vai complementar essas informações iniciais que você explanou na sua apresentação. Parabéns. Muitíssimo obrigada, professor. Agora eu mandei o link correto aqui no chat. Eu tinha enviado do formulário da aula passada. A aula era isso mesmo, era um tema um pouco mais curto hoje. Obrigada, Vinícius. Se alguém tem alguma dúvida, pode mandar no chat. Obrigada. Se alguém quiser fazer alguma colocação sobre o tema, também fica aqui bem-vindo. Bom, acho que a gente não tem nenhum comentário, então. Por favor, respondam o formulário, é através dele que a gente contabiliza a presença de vocês. Esperamos vocês na nossa última aula, que vai ser quarta-feira, dia 20, mesmo horário. E é isso. Então, tchau. Então, boa noite a todos e muito obrigado pela presença aí, prestigiando os colegas. Obrigado, Lara. Boa noite, Lara. Obrigada, Vinícius. Muito obrigada, Christian. Muito obrigada, Ariovalda. Boa noite, professora Célia. Obrigada, Claudinei. Uma boa semana a todos. Obrigada, Geraldo. Valeu, professora Célia. Até quarta-feira, pessoal.